Um texto do doutor Fernando Fernandes, que é um jurista, gente. Está republicado lá no DCM e vamos reproduzir aqui. Vamos lá. Contorcionismo matemático em sentença que carrega a marca de quem a profere, por Fernando Fernandes. Por Fernando Augusto Fernandes. Quando da prisão preventiva do conhecido hacker Walter Delgatti Neto, publiquei no Conjur artigo intitulado Prisão de acusado de hackeamento é ilegal e tem motivos políticos. Agora, diante da condenação de 20 anos, cabe novas considerações. É preciso primeiramente compreender os tipos penais, ou seja, os crimes descritos no Código Penal. Um ponto relevante é que os fatos do processo em tela ocorrem antes de julho de 2019, quando o Delgatti foi preso na operação Spoofing. Em 2012, a Lei 12.737 introduziu os artigos que estão na tela no Código Penal, criando os crimes de invasão de dispositivos informáticos. A pena por invadir dispositivo informático era de 3 meses a 1 ano. Se o ato resultasse em obtenção da comunicação privada, a pena era aumentada de 6 meses a 2 anos. Importante notar que em 2021 foi editada a Lei 14.155, sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, com a assinatura do seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que aumentou essas penas no caput para 1 a 4 anos e, no caso da obtenção da comunicação privada, de 2 a 5 anos. Como a lei penal não retroage, o caso deve ser analisado sobre a legislação anterior, isto é, com as penas determinadas pelo texto original da lei de 2012, assim, mesmo com o aumento da punição, obter informações do presidente da Câmara ou do dirigente máximo do Poder Legislativo, o artigo 154, a pena não chega a 3 anos. O principal artigo, no caso, portanto, era de menor potencial ofensivo à época dos fatos. Galera, vamos bater 60 likes aí, muito importante. Pinguem superchats, ajudem aí a nossa live, sobretudo quem puder ajudar, é muito importante aqui. Estamos no final do mês, eu sei que é mais difícil para todo mundo, mas precisamos aí da ajuda de vocês para fazer essas lives aqui de um jeito importantíssimo para todos. Um detalhe interessante aqui é o fato de que, como o hacker não invadiu um computador, mas baixou diálogos na nuvem, o juiz se embasa para responder o argumento da defesa da tipicidade da conduta, ou seja, o artigo não é exatamente aplicável ao caso. Em artigo nesse conjur, Hélio Santiago Ramos Júnior, que era assistente da Procuradoria de Justiça, MPSC, defende o conceito de dispositivo de informática deveria ser aplicado pela jurisprudência. A tese só esquece que o princípio de reserva legal impede a analogia do direito penal e da ideia de aplicação extensiva de termos é burlar o fato de que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia comunicação legal. Ô, Antônio Xavier, obrigado, querido, mandando aqui uma excelente contribuição para a gente. Já estamos aí precisando de apenas 40 pilas. Muito obrigado aí a todos que estão ajudando a Folha Democrata. Outro tipo penal tratado na sentença é o artigo 10 da Lei 9.296, que dispõe sobre o crime de interceptação telefônica não autorizada judicialmente, cuja pena é de 2 a 4 anos. A sentença se equivoca na análise do artigo. Primeiramente, constata-se que, embora tenha sido aumentado, o crime seria próprio, praticado unicamente por funcionário público. A tese foi afastada corretamente pelo juiz. Afinal, crimes de funcionário público estão relacionados ao artigo 312-A e B do Código Penal. Inserção ou facilitação de inserção de dados falsos nos sistemas e banco de dados de administração pública, cuja pena é de 2 a 12 anos. Esse crime é praticado pelo ajudante de ordens Mauro Cid, quando falsificou atestados de vacina dele e do ex-presidente Bolsonaro no sistema do SUS, ou o que Delgatti cometeu como longa-manos da deputada Carla Zambelli ao alterar o sistema do CNJ. Ocorre que a interceptação exige que a comunicação seja obtida entre a sua passagem de um dispositivo para o outro. No caso, as mensagens não foram interceptadas no momento em que eram transmitidas, mas resgatadas na nuvem. Assim, não se aplica o artigo 10 da Lei 9.296, de 1996. Quando o crime de invasão de dispositivo informático realizado antes do aumento da pena, o juiz fixou a punição em 1 ano e 6 meses, diminuindo
1 mês pela confissão e aumentou 2 anos em razão da colheita de dados do presidente da Câmara, Arthur Lira, e aplicou um aumento por crime continuado, já que foi mais de um ato realizado pelo hacker, chegando a um total de 3 anos, esquecendo-se que não foi invadido nenhum aparelho de informática e que a lei não se aplica à recuperação dos dados em nuvem. Se a sentença parasse por aí, talvez se sustentasse, mas sem considerar a inexistência de interceptação e a impossibilidade de aplicação de 2 tipos penais simultâneos, condena ainda pelo artigo 10 da Lei 9.296 e, em exercício de matemática, fixa a pena base em 3 anos. E mesmo com atenuante de confissão e cooperação, o juiz considerou severamente um aumento por crime continuado, totalizando apenas pelo delito referido em 4 anos e 7 meses. Aumentou quase 5 anos. A partir daqui, o contorcionismo se torna malabarismo. O Ministério Público constou na acusação e o juiz condena por organização criminosa com o seguinte dispositivo, fixando-se de 5 e 50 anos, esse aqui é a parte que eu não entendi, e 8 meses de reclusão e 150 dias de multa, acho que é 5 anos, tornando-a definitiva. O erro no zero... é do próprio texto. Nossa, Fernando... A sentença do Delgatti é porca, cara. Que coisa. Obrigado, Antônio Xavier. Obrigado pela ajuda, queridíssimo. Pinguem contribuições. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. E a gente vai acompanhando. Boa noite, já é de madrugada, exatamente, meus queridos. Pinguem superchats quem puder. Quem não puder, curte a live, se inscreve no canal e acompanha o nosso trabalho, que ele tá bem pra caramba. Mesmo fazendo horários malucos, a gente está aqui com vocês, trazendo todas as principais novidades, meus queridos e minhas queridas. Ainda vai ter gameplay hoje, depois dessa live, um pouquinho de FIFA 23, que eu vou jogar um futebolzinho aí para comemorar a monetização do canal, lá do Drops. É do próprio texto, um ato falho digno de estudo de psique. Fundamentalmente, ambos os crimes anteriormente citados têm pena máxima ou igual a 4 anos, ou inferior. Ocorre que a definição de organização criminosa, dado pela Lei 12.850, é reunião de 4 ou mais pessoas para a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Portanto, sua aplicação somente é possível para crimes cujas penas máximas previstas sejam maiores de 4 anos, não igual. Não cabe acusação ou condenação por organização criminosa no caso descrito. Segue o juiz na condenação por lavagem de dinheiro, Lei 9.613, de pena de 3 a 10 anos, fixando em 6 anos e 6 meses. A lavagem de dinheiro é um tipo de receptação especial. Ambos os crimes visam dificultar usufruir-se do fruto do crime anterior. Evidente que, por uma questão de proporcionalidade constitucional, o crime de lavagem não pode ter pena fixada acima da pena do crime anterior. A aplicação do crime de lavagem de dinheiro era limitada quando se editou a lei pelos crimes antecedentes: tráfico de drogas, terrorismo, contrabando de armas, extorsão mediante sequestro, crimes contra a administração pública, contra o sistema financeiro e organização criminosa. Com a revogação da lista, aplica-se lavagem em tudo. No entanto, sendo o tipo de pena de 3 a 10 anos, inicialmente cabe afirmar que não pode ser aplicável a crimes cujas penas combinadas sejam menores do que 3 anos. Não haveria lógica de proporcionalidade para dificultar o crime anterior, a pena ser maior e, no caso concreto, para se punir o crime de menor potencial ofensivo, artigo 154-A, aplicar um tipo cuja pena pode chegar a 10 anos. Algo que precisa ser analisado com parcimônia é a teoria de que pode haver uma acusação e condenação do crime de lavagem, mesmo sem acusação do crime antecedente, ou do qual se originam os valores ilícitos. Nessa sentença, nenhum dos crimes que geraram as mensagens resultou em valores. Há uma descrição de fraudes bancárias independentes, mas sem acusação desses crimes. Esse é o gancho para a condenação por lavagem. Os crimes bancários não são objeto da condenação. Está na hora do Supremo se debruçar sobre a necessidade de condenação do crime antecedente como condição de condenação da lavagem, assim como fez na condição objetiva de punibilidade nos crimes tributários, vinculando a necessidade de existência de débito declarado para o crime de sonegação. Mesmo recentemente atrelado na área penal à absolvição no processo de improbidade, o juiz, ao fim,
passa a régua e soma todas as penas chegando em 20 anos. A sentença é um claro exemplo do que Lênio Streck denuncia todos os dias, o absurdo da ideia que o juiz pode livremente interpretar a lei de uma cultura equivocada da liberdade de decidir. Lênio fala isso mesmo. E muito bom esse texto do nosso querido Fernando Fernandes, gente, porque eu disse aqui na Folha Democrata, eu repito, e lá no DCM também a gente fala, o Delgatti não é um herói, gente. Mas mesmo um cara que tenha cometido crime não pode ter sentença injusta. Isso aí precisa ser revisado pelos tribunais superiores. Muito antes de pedir indulto ou graça do Lula, tem que ser revisado isso aí. Tá errado. 20 anos tá errado. Tá profundamente errado. É o lavajatismo de novo no nosso judiciário, que não fez isso só contra o Lula. É oportuno recordar que o juiz sentenciante Ricardo Augusto Soares Leite, substituto da 10ª Vara Federal de Brasília, surfou na onda da Lava Jato, chegando a proibir o funcionamento do Instituto Lula. Percebe-se claramente que a imparcialidade é um mito, pois ela não existe. Toda decisão judicial carrega as marcas de quem a profere. Exatamente por isso é preciso impor e criar limites da lei e da ciência, doutrina, como as balizas das decisões judiciais, no exercício daquilo que já o mencionado Lênio Streck chama de constrangimento epistemológico. Em artigo anterior abordei o que é o movimento dos cyberpunks, da militarização do ciberespaço e o Wikileaks, sem esquecer que o jornalista Julian Assange é vítima de perseguição e injustiça. Augusto Thomson, grande advogado criminalista e professor que nos deixou em 2007, dizia: sabe a diferença do criminoso político e do para o não político? É que o não político não sabe que o seu crime é político. Delgatti mudou a história do país com a Vaza Jato e trouxe ao público as entranhas das relações promíscuas de Sérgio Moro e dos procuradores, entre os quais Deltan Dallagnol. Gente, faltam 40 pilas aí de contribuição. Quem puder, nos ajuda. Diana, fica tranquila. Obrigado por você ser uma fã querida nossa, minha querida. Compartilha a live nas suas redes sociais. Manda lá no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais que vocês puderem. Já é uma ajuda enorme. Agora confessa crimes e denuncia novos abusos, conforme assistimos seu depoimento na CPMI do 8 de janeiro. No mínimo estranho que essa absurda condenação venha nesse momento, mostrando que ainda no Poder Judiciário há movimentos que utilizam o direito penal como simbolismo político. E aí tem as descrições aqui das leis, que eu não vou ler tudo, senão a gente vai ficar o tempo inteiro aqui nesse artigo do Fernando Fernandes, que repito, está muito, muito bom, meus queridos.